Olá, turminha, tudo bem? Vamos começar nossa aula de história. Pega o seu livro e os seus materiais enquanto a professora vai passar os slides. Vamos lá, você vai precisar do seu livro, lápis, borracha e lápis de cor, tudo bem? Posso começar? Vamos lá. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, as cidades e as pessoas. Página 18, tudo bem? Posso começar? Vou começar a ler o textinho aqui embaixo, ó. Nós vamos conversar sobre esse textinho aqui, ó. Existia uma cidade onde viviam muitos seres bem especiais. Todos, mas todos mesmo, tinham um jeito singular, quer dizer, um jeito único. Nenhum deles se parecia nada com os outros. Era cada um à sua maneira, únicos e preciosos. Igual está mostrando aqui embaixo, segura, eles estão num parque, algumas crianças brincando, algumas pessoas caminhando, outras pessoas lendo jornal e uma pessoa cadeirante aqui do lado. Tudo bem? Vamos lá. Página 19. Nós vamos conversar. Lembra que a professora fala na sala de aula. Troca de ideias, nós vamos conversar e você vai responder o que você acha sobre essa pergunta. A pergunta é pessoal, relacionada a esse textinho. Vamos lá, página 19. Como são as pessoas da cidade descrita? Você vai voltar lá e ver o que ele descreveu lá, como que são as pessoas dessa cidade. O que se entende por únicos e preciosos? O que você acha que quer dizer essa palavra? Único e preciosos. Pensa aí você. Letra C. Na sua sala de aula, como são as pessoas? Você vai pensar nos seus amiguinhos da sala de aula e lembrar como eles são. E na cidade? Na cidade onde você mora, as pessoas parecem ou são diferentes uma das outras. Você vai observar as pessoas na sua cidade, pensar como as pessoas são na nossa cidade e vai colocar o que você acha sobre isso. Lembra que essa resposta é sua pessoal. Posso ir? Próxima página, página 20. Agora nós temos um textinho sobre a nossa cidade. A cidade é feita de pessoas diferentes. Aqui a professora vai ler, presta atenção, que depois nós vamos ter uma interpretação lá na frente sobre isso. Durante um passeio por qualquer cidade do Brasil, é possível perceber a diversidade de pessoas que nela convivem. São crianças, jovens, adultos e idosos, que com seus diferentes jeitos de ser, formam uma cidade. Muitas dessas pessoas moram na mesma cidade desde que nasceram, mas as cidades também são feitas de pessoas que chegaram de outros lugares. Aqui embaixo ele vai mostrar quais são esses lugares, ó. Muitas pessoas saem da zona rural, que é lá na fazenda, e vão para a cidade para escapar da seca, porque como lá tem lugares que é campo, que não chove muito, então é seco. Do desemprego e de outros problemas que acontecem no campo. Falta de emprego. Agora, aqui, relacionado a esse aviãozinho aqui. Há pessoas de outros países que chegam a uma cidade por causa de algum problema grave que está acontecendo, onde moram. Um exemplo desse problema é a guerra. Pessoas que vêm para outro país fogem da guerra, porque no seu país está tendo guerra. Há famílias que escolhem uma cidade maior para morar em busca de melhores oportunidades de trabalho, estudo e lazer. Então, aqui as pessoas que vêm de outro país e aqui as pessoas que vêm de outra cidade. Aqui embaixo ele vai explicar como que chama essas pessoas que saem de uma cidade e vai morar em outra. O movimento de sair do local de origem para viver em outro lugar
é chamado de migração. E as pessoas que passam a viver em um outro país diferente daquele que nasceu é chamado de imigrante. Então, a pessoa que vem de outro país, imigrante, que vem de outra cidade, migração. Agora, a diversidade na cidade de São Paulo. São Paulo é um exemplo de cidade que foi formada por diferentes grupos de pessoas vindos do campo, de outra cidade e outros países, igual falou na página anterior. No decorrer do tempo, São Paulo ganhou novas indústrias, que são as fábricas, não é? E empresas, o que gerou empregos e atraiu novos moradores. Como consequência desse aumento da população, foram criadas empresas, universidades, museus, parques, cinemas e entre outros centros comerciais. Dessa forma, a cidade se transformou na maior do Brasil e continuou a receber novos habitantes. A nossa cidade, como a tia fala, ela é a maior metrópole de São Paulo. É São Paulo, que são atraídos por oportunidades de emprego, estudo, lazer e cultura. Esses diferentes grupos de pessoas e sua diversidade de sotaque, que é a forma de falar, nacionalidade, costumes e tradições, transformaram nossa cidade. Aqui ele está mostrando uma imagem da Liberdade, que é um bairro que tem no centro de São Paulo, onde moram japoneses, chineses e coreanos. E eles demonstram aqui a cultura deles, as festas deles. As pessoas podem visitar lá, conhecer. Aqui embaixo, ele está mostrando a Avenida Paulista. A Avenida Paulista, em dia de semana, ela tem muito movimento. Mas aos domingos, ela é fechada para os automóveis e as pessoas podem passear. Pode andar de bicicleta, pode caminhar. Tem apresentações de dança turísticas de outras regiões ou de outros países. Então, é um lugar legal para vocês passearem com o papai e com a mamãe. Na página 22, explorando documentos. O texto a seguir aborda parte da história de uma pessoa que migrou para a cidade de São Paulo. Então, uma pessoa que veio de outra cidade no passado. Leia o textinho com a ajuda do professor. A professora vai ler aqui embaixo, acompanha com o dedinho. Nas ruas do Brás. Em Jaú, ele, meu avô, carpiu café, quer dizer, cortou o café, cuidou de cavalos, economizou tudo que pôde em pouco tempo. Tinha o suficiente para tentar a vida em São Paulo, cidade que no início do século começava a se industrializar e crescer. Industrializar é quando começou a surgir as indústrias. Olha lá atrás, tá vendo aqui mostrando as indústrias, ó? Só que tudo é chaminé de indústria, ó. Como outros estrangeiros, meu avô foi morar no Brás, bairro industrial perto do centro, onde havia 2 estações de trem e uma hospedaria para receber os imigrantes. Comprou uma carroça para entregar mercadoria. Ainda não existiam caminhões de transporte. E meteu a cara no trabalho, saía de manhã, no escuro, e voltava noite alta. Então, muito tarde da noite ele voltava. Após sua leitura, responda as questões. De onde para onde o avô do autor do texto migrou? Por que o avô do autor foi para São Paulo? No texto, sublinhe, ou pode ser pinte, as características do bairro onde o avô do autor foi morar. Que tipo de transporte não havia em São Paulo na época descrita no texto? Então, não está falando que não tinha caminhão, não tinha trem e não tinha carroça. Aqui embaixo, ele colocou 4 alternativas e você vai ter que marcar X na que está correta. Então, lembra, verdadeiro ou falso? Lembra que nós fizemos na sala de aula? As dificuldades no campo mostravam às pessoas a procura de melhores condições de vida na cidade.
No campo é um local que atrai pessoas por oferecer diferentes opções de trabalho, de estudo e de lazer. Está dizendo que na fazenda tem bastante opção de trabalho, de estudo e de lazer. A seca é um dos problemas que faz as pessoas saírem do campo. Uma cidade é formada apenas por pessoas que vieram de outros países, de outros lugares. 2. Por que as pessoas se mudam de um lugar para outro? Que pode ser sua resposta pessoal. Agora aqui, nós temos uma cruzadinha. Essa cruzadinha, você vai ter que voltar nos textinhos aqui, para você ver o que está faltando, para você poder responder. Então, tem a pergunta A B, a C e a D. Está relacionada ao texto que fala sobre São Paulo. Então, você tem que voltar lá naqueles textinhos para você completar. As pessoas foram para São Paulo em busca de oportunidade de trabalho. Eles vieram para São Paulo em busca de trabalho na onde? Em que lugar? Volta lá no textinho que você vai achar a resposta. Entre as opções de lazer, que grandes cidades como São Paulo oferecem opção de lazer, hein? Oferecem os moradores que estão nos centros de... Você volta num textinho lá que você vai ver a palavrinha que está faltando aqui. C. Os são uma das opções culturais das cidades. Pessoas de outras cidades e até de outros países se mudam para as grandes cidades em busca de melhores condições de vida. Volta lá no textinho que você vai achar a resposta. Aqui, essas perguntas vão estar no sistema. Então, você vai entrar no sistema, vai acessar essas perguntas e vai responder para o professor e depois vocês vão enviar para mim. Qual é o nome da cidade onde você mora? Qual é a origem do nome do seu bairro? Por que o seu bairro recebeu esse nome? Quando o seu bairro foi fundado? E por quem ele foi fundado? Por que seu bairro recebeu este nome? Tudo isso aqui você vai pesquisar na internet que você vai achar a resposta. Escreva o nome de 3 bairros que ficam perto do seu. E depois você vai colar uma imagem sobre o seu bairro que você achou. Tudo bem? Qualquer dúvida, chama a tia no WhatsApp, tá bom? Beijinho, até a próxima aula.